Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Que alegria estarmos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas CPAD. Estamos neste trimestre estudando sobre a vida e o drama de Jó, o patriarca, e tirando de sua biografia ensinamentos valiosos. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que está semanalmente aqui conosco estudando. Pegue o link deste vídeo e nos ajude compartilhando, divulgando com mais pessoas, para que possamos alcançar o maior número de estudiosos semanais aqui em nosso canal. Queremos também te convidar, se você ainda não é um inscrito, a se inscrever aqui em nosso canal, a clicar no sininho de notificação e a ativar a opção todas, porque aí você não perde nenhuma novidade do que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 6 tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A pergunta. O nosso texto áureo diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, depois o capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, e finalmente do capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Irmãos e irmãs, no último encontro, na última aula, ministrada pelo presbítero Efraim, você viu a questão do lamento de Jó. Chega no momento em que Jó olha para a sua situação e ele começa a se lastimar da sua própria vida, da situação em que ele estava, porque Jó não conseguia encontrar o motivo ou a finalidade de estar atravessando tudo aquilo pelo qual ele passava. Eu imagino que o grande drama de Jó estava na sua mente, era psicológico, porque você não saber o motivo de algo acontecer, ou o porquê daquilo estar sucedendo em sua existência, faz com que a sensação de impotência seja cada vez maior, e isso é excruciante para o homem. O homem, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele aprendeu a ter uma explicação para tudo, ou minimamente para quase tudo. E quando algo não lhe dá resposta satisfatória, ou não faz com que ele entenda o seu drama, isso cria uma sensação enorme de impotência e de incapacidade, e o pior, de ignorância. E era isso, essa confluência de sentimentos, que faz com que Jó lamente-se do seu estado de desgraça em que se encontrava. Os amigos de Jó, quando o encontram, os irmãos se lembram, eles permanecem, eles entram em um estado de catarse. Eles não conseguem acreditar que aquela figura deformada, aquela figura miserável que está diante deles, seja o seu amigo Jó, aquele mesmo sábio, próspero, e que as pessoas tinham prazer em estar ao lado dele e conviver com ele. Eles não conseguiam acreditar nisto. Então, eles caem em um estado catártico por 7 dias. Ao final dos 7 dias, nós temos o início do grande cerne, da maior parte do livro de Jó, que são os ciclos de diálogo.
Eu até diria que são círculos socráticos do livro de Jó, já que há um momento de apresentação de perguntas, sofismas, filosofias, análises e depois a resposta vinda do próprio Jó. Este livro, este momento do livro de apresentação de possibilidades e redarguição de Jó compõe cerca de 2/3 deste maravilhoso compêndio que é Jó. E após 7 dias em silêncio, quem abre a rodada de diálogos ou a rodada de conversas é Elifaz. Jó está ali com seus amigos Elifaz, Bildade, Eliú, Zofar. Apesar que nós quase não citamos Eliú, não é? Ele fala mais no final, apenas no último ciclo de diálogos, mas Elifaz não perde tempo. Ele começa a apresentar para Jó algumas verdades daquilo que ele pensa em relação ao estado de petição miserável que Jó se encontrava. Observe que, inicialmente, ele tenta fornecer para Jó uma resposta que o patriarca não tinha. Ele tenta, na verdade, explicar para Jó o porquê dele estar naquela situação. Claro que ele o faz dentro da sua ótica teológica, dentro da sua perspectiva de vida, assim como o fará os demais amigos de Jó. Ele sabia que uma das coisas que mais espinhava Jó e as pessoas que o cercavam era o porquê de Jó estar naquela situação. Como já foi dito aqui anteriormente, o grande cerne, a ideia central, o texto áureo do livro apresentado ao longo dessas lições é justamente porque o justo sofre. E para Elifaz, o justo, em termos amplos, não sofre. Mas como assim? Ele pega um princípio básico, que é o princípio da semeadura, ou daquilo que a nossa revista chama de justiça retributiva, para justificar o porquê de Jó estar naquela situação. Vejamos bem, ele começa de uma certa maneira até calmo. Você vai perceber que, primeiramente, ele faz um levantamento do passado de Jó. Ele elogia os atos daquele homem. Ele fala: as pessoas te procuravam, Jó, para ouvir a justiça que emanava de sua boca, que saía de você. As pessoas vinham de longe te contemplar. E ele fala sobre o julgamento de Jó, a justiça que marcava as suas decisões, conforme inclusive nós já conversamos em outros momentos aqui. Desta maneira, ele começa assoprando. Mas ainda assim, nesta passagem, você percebe em Elifaz um certo tom de acusação. Você percebe em Elifaz um certo quê de dedo apontado, porque ele prepara o terreno para aquilo que virá. E logo após fazer o levantamento daquilo que Jó havia feito de bom no passado, e digamos, um passado recente, Elifaz não demora a mostrar as cartas que ele havia trazido. E ele apresenta a Jó aquilo que, na concepção dele, do primeiro amigo a falar, explicaria o estado em que Jó se encontra. O princípio da causa e da consequência, ou da ação e reação. O princípio da lei da semeadura, ele surge
em vários âmbitos. Elifaz tenta convencer a Jó de que o motivo do seu sofrimento é porque ele havia pecado. Ele havia sido encontrado diante de Deus em estado de transgressão. Para Elifaz, o que justificaria ou que explicaria o estado de Jó é justamente o pecado que havia em sua vida e que promoveu uma manifestação da justiça divina. Veja, ele se baseia num princípio verdadeiro para julgar, entre aspas, a Jó. A lei da ação e reação. Eu disse há poucos minutos atrás que a lei da ação e reação, a lei da causa e consequência, a lei da semeadura, ela é um princípio da vida que não está sujeito apenas à teologia. O grande físico Isaac Newton traz esta lei, obviamente adaptada para o âmbito das ciências naturais, quando, ao escrever o seu livro sobre mecânica, ele diz assim: toda ação promove uma reação de sentido contrário e de igual intensidade. Você vai ver que isso também existe em outros âmbitos. A filosofia traz isso como a lei da semente. Aquilo que o homem planta como traço psicológico, ele fatalmente colherá. A própria Bíblia registra isso quando diz: tudo que o homem plantar, isso também cegará. Ou quando ela fala que a palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O próprio Elifaz, ele traz isso para a vida de Jó. E você vai ver que esse é um princípio verdadeiro. Se você promove uma ação ou faz uma escolha, como você não é uma ilha, como você não vive isolado, a sua escolha, ela irá trazer não apenas a você, mas também àqueles que te cercam, consequências. Sejam elas consequências boas ou consequências ruins, as consequências virão. O nome consequência já está vinculado a uma pré-decisão ou a uma decisão estabelecida, tomada e feita e colocada em prática. O grande lance posto aqui é que Elifaz olha para Jó e diz: Jó, apesar das coisas boas que você fez, provavelmente o Altíssimo te encontrou em falta. Provavelmente você estará errado diante de Deus. E por isso, Ele derramou sobre você a justiça, derramou sobre você a ira dele. De certa maneira, a resposta de Elifaz para o sofrimento é o pecado. Para Elifaz, as pessoas sofrem porque pecam. Evidentemente, se retroagirmos ao livro de Gênesis, veremos que a base bíblica nos faz crer que o conceito de sofrimento nasce com o conceito de morte e de dor quando o homem peca. Você vai perceber que quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus estabelece ao homem penas pelo seu erro, pelo seu delito e transgressão. A mulher terá dores ao ter parto. O homem terá que comer daquilo que brotar do suor do seu trabalho e do seu sangue. Surge a violência e o conceito de morte, ele se amplia ali. Então é claro que nós sabemos que o sofrimento tem a sua origem primeva no pecado, é verdade.
Entretanto, isso não significa que o pecado é a única causa do sofrimento hoje. Observe que eu não estou mais associando origem, eu estou associando causa. A origem do pecado, ou melhor, a origem do sofrimento, encontra as suas raízes eivadas no pecado. Mas essa sombra criada pelo sofrimento, ela cobre hoje a todos. Mas Elifaz era astuto, ele sabia disso. Ele sabia que o justo passa por perrengues, digamos assim. Tanto é que ele fala no começo da sua análise, da sua explanação, ele fala: porventura o justo também nunca sofreu? Ou ele diz assim: porventura o justo não morre? Ele diz isso numa outra linguagem mais poética, mais figurada, quando ele fala o seguinte: qual inocente, capítulo 5, versículo 7, qual é o inocente que jamais pereceu? É claro que ele sabe que o inocente perece, mas ele diz assim: olha, mas o inocente perece, porém Deus o consola. Agora você não, Jó, você está inconsolável, você está no estado inconsolável, portanto, significa que Deus se afastou de você. Meus queridos irmãos, quando Elifaz pergunta: é por acaso você mais justo do que Deus? É por acaso você melhor do que Deus? Ele sabe que a resposta para isso é não. Ele chega a ser pretensioso quando pergunta isso para Jó, porque ele acusa Jó de estar blasfemando, não blasfemando, mas resmungando, reclamando de Deus diante da sua situação. E isso é pior, porque ele coloca na boca de Jó coisa que Jó não havia dito. Entenda, no lamento anterior do capítulo 3, capítulo 4, o que Jó faz é lastimar a sua situação. Ele reclama da dor, da febre, do fedor, da miséria em que ele está, mas em momento algum ele acusa o Altíssimo. Mas Elifaz coloca isso na boca de Jó. Ele diz: a lei da semeadura te alcançou, Jó. Você está miserável porque você pecou. Tudo que o homem planta, ele colhe. Você plantou pecado, você colhe agora pecado. É a chamada justiça retributiva. Agora, vejamos, meu irmão, claro que a Bíblia, evidentemente que a Bíblia contém este princípio. A lei da semeadura, o que o homem plantar, isso também colherá. A lei fala da justiça retributiva, o homem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é justiça retributiva. A Bíblia cita exemplos de homens que foram iníquos e colheram no seu corpo esta marca. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, quando fala que os povos, os homens e mulheres se consumiram em seu desejo e deixaram o uso natural das mulheres, a si mesmos fizeram os homens e colheram no seu corpo os frutos das suas atitudes. É isso que Paulo fala em Romanos. Isso é justiça retributiva. O erro de Elifaz foi entender que a justiça retributiva, ela é um princípio inexorável e único que explica as nossas agruras e provações. O erro de Elifaz foi achar que o sofrimento do justo só tem uma causa, que é o pecado. E é interessante que esta visão unilateral, unidimensional de Elifaz, ela é muito comum, inclusive, nos nossos dias. E muitas vezes nos faz olhar para alguém que está sofrendo na igreja, olhar para alguém que está sofrendo junto a nós
e apontar o dedo dizendo, com certeza pecou, com certeza errou, porque é isto que faz com o que acontece a um homem que peca, ele sofre. O erro de Elifaz foi achar que a única causa de sofrimento é o pecado. Observe, eu não disse a única origem do sofrimento, porque a origem do sofrimento foi no Éden. Agora, nós somos filhos de Adão, e como filhos de Adão, sofremos na carne as consequências do pecado original. Portanto, a causa do sofrimento abrange a todos nós, porque não estamos em corpo glorificado, nós estamos sujeitos à carne, e como carne nós fracassamos, nós erramos, nós pecamos, nós ficamos doentes, nós sentimos fome, e isto é fruto do nosso estado humano, não porque simplesmente pecamos. Evidentemente, repito, o pecado promove sofrimento. O pecado, o ato de pecar, é uma das causas do sofrimento, mas não a única. O problema de Elifaz é que, ao se ver diante de um estado tão miserável que encontrava Jó, ele pensa, pecou. É a única explicação lógica para isso. E é interessante que ele começa de forma calma, mas sensivelmente, de forma sensível, tenta colocar um apontamento, uma acusação para Jó, e aí Jó responde. Porque Jó entende que não havia pecado, ele se queixa. Em sua defesa, ele pega a teologia de Elifaz, que é uma teologia bitolada, fechada, e diz assim, mas não pequei, eu não errei, eu não blasfemei contra Deus. Ele quebra o pressuposto de Elifaz, através das suas palavras, de que não havia pecado. Se eu fizer uma atualização da teologia de Elifaz para os dias atuais, eu vou dizer para você que a teologia de Elifaz ela está alinhadíssima com a teologia da prosperidade, que é uma coisa que se alastrou na igreja atual. A teologia da prosperidade, e não a prosperidade bíblica, porque existe embasamento bíblico para a prosperidade, mas não para a teologia da prosperidade limitada, como ela é colocada, principalmente, me perdoe, alguns aí, os primos neopentecostais, que dizem o quê? Se você não prosperou, se sua empresa não cresceu, se você está imerso em dívidas, é porque você está em pecado. E Jó rebate isso. Ele diz, eu não pequei, eu estou em sofrimento, e o motivo do meu lamento é justamente esse. O patriarca, ele simplesmente rejeita a tese de Elifaz. Fala, jamais eu fiz isso. E aí é interessante porque, ao invés de reclamar com Elifaz, Jó se recorre a Deus. Ele pede a Deus, diz, Deus, eu não pequei. Na verdade, essas inferências de Jó a Deus é para tentar criar um canal de comunicação entre Deus e ele. Deus ainda permanece em silêncio. Eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte: Elifaz ficou profundamente irritado com Jó. Você vai ver que no capítulo 15 ele retoma, ele redargue Jó, porque ele fala, Jó responde, no capítulo 15 ele faz mais uma vez, volta a carga. E aí ele se irrita, porque ele entende que Jó está querendo desconstruir o seu embasamento religioso. Ele entende que Jó está afrontando Deus quando diz assim, não, Deus não é um Deus justo, porque eu estou sofrendo. Ele faz uma autoanálise deturpada, aliás, ele faz uma análise deturpada da fala de Jó, entendendo que o que Jó estava dizendo é que a justiça de Deus não é perfeita. Agora vem cá, meus irmãos, vem cá. O fato da pessoa não pecar, sofrer, é culpa, e eu dizer isso, eu estou afrontando a justiça divina? Não.
Existem outras atitudes que a pessoa toma e que a faz sofrer. Quer ver um exemplo? Eu cansei de ver na igreja, eu sei que você também, professor e professora, pessoas que diziam assim: nossa, mas irmão, olha para mim, minha prova, minha casa não prospera, eu estou num tanto de dívida, não consigo pagar minhas contas. Oxe, e desde quando isso é consequência de pecado? Está sofrendo por mau planejamento seu. Esses dias atrás eu ouvi um professor aqui, nosso Templo Central, professor Henrique, um grande abraço a ele inclusive, e ele disse o seguinte, né? Aliás, professor Henrique, mas essa frase que eu vou dizer foi especificamente do professor Fernando, e o professor Fernando dizia o seguinte: não existe urgência para quem se planeja com antecedência. Então, muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas colhem o fruto do seu não planejamento. A sua receita é X e você gasta o X, você vai entrar em dívida, meu amigo, tenha certeza disso. E aí depois vai dizer: ora por mim não, corta gasto. Para de comprar pizza todo dia, para de gastar com roupa todo dia. Como diz um pastor notório, Sabiá mudou de cantiga. Tem pessoas que não fazem nenhum exercício físico, não têm hábitos saudáveis, e aí ficam doentes e acham que é pecado. Não, estão doentes, estão sofrendo porque não tinha uma vida saudável, não tinha uma alimentação regrada, e o corpo vai sentir isso. Não é pecado. Agora, claro que o pecado promove sofrimento também, é o caso de Davi. Davi pecou, e aí ele ficou desesperado, ele sofreu. A Bíblia diz assim: olha, Davi, você se arrependeu, a espada não irá sair da tua casa. Ou seja, a justiça retributiva agiu no caso de Davi com veemência. Por outro lado, Asaf quase desviou, porque Asaf tinha na mente a teologia de Elifaz, que se você peca, você vai sofrer. Aí ele diz, olha, em Salmos ele diz assim: os meus passos quase se desviaram ao olhar para a riqueza, para a prosperidade do ímpio. Porque isso acontece quando a pessoa põe na cabeça de que automaticamente vida com Deus pressupõe ausência de sofrimento. Quando ela presencia ou ela sofre um baque em sua vida, ela vai se desviar, vai dizer: esse Deus não é justo. Asaf quase se desviou, porque na visão de Asaf, na mente de Asaf, o ímpio não podia prosperar, já que ele pecou. E é isso, meus irmãos e irmãs, que precisa ser colocado aqui. A ortodoxia, o culto de Elifaz, era um culto bitolado neste ponto. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte, que inclusive é o nosso tópico 3. A visão de Elifaz promovia para eles a ideia de um Deus distante de nós, longe. Ele se apega ao fato da transcendência de Deus. Eu vou explicar para os irmãos rapidamente. Existem vários atributos de Deus, mas existem dois atributos relacionados ao relacionamento Deus e criatura, que é a transcendência e a imanência. A transcendência é o fato de que Deus possui propriedades que são particulares dele e que ninguém mais tem. Exemplo: eternidade para ambos os sentidos. Deus não tem começo nem fim. Exemplo: o Senhor nunca pecou. Exemplo: glória. São coisas que são de Deus e que o diferenciam das criaturas. Outro exemplo: onipotência, onipresença, onisciência. São atributos absolutos de Deus. E esses atributos fazem com que Deus esteja acima da sua criatura. Isso é transcendência. Transcendência é Deus ter qualidades que o colocam acima da criatura. Para Elifaz, a transcendência de Deus o afastava de Deus. Era um ser longínquo, distante da realidade humana.
Mas nós entendemos também que além da transcendência, há a imanência. O que é a imanência? É apesar de Deus ser muito maior do que nós, ainda assim se manifestar em nós. O Deus imanente é aquele Deus que está dentro, que se manifesta através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tudo isso é imanência. Portanto, meus irmãos, quando nos apegamos a isso, nós entendemos que ele faz uma visão de um Deus distante. Aí Jó finaliza. Ele faz dizendo assim: Deus é transcendente e em momento algum eu disse que o não era. Eu não tentei diminuir Deus, ele faz. Mas eu não estou em pecado e eu posso afirmar que Deus caminha entre nós. Ele sabe disso, fala: olha, eu sei, ele faz. Que se Deus voltar sua atenção contra alguém, quem que se desviará dele? Mas ainda assim, eu sei que ele é reto. Eu não posso temer estar diante de Deus, porque andar com ele é andar com aquilo que é reto. Meus irmãos e irmãs, eu quero que no final das contas os irmãos entendam que há sim sofrimentos causados por pecado. Deus tratando com fulano, ciclano, especificamente. Mas as ações humanas que não são pecado também geram suas consequências. Cuidado ao apontar o dedo para alguém. Cuidado ao justificar o sofrimento de alguém pelo pecado, porque Deus é que é o justo juiz. Que você possa entender isso para não cair nas rédeas, ficar emaranhado na teia dessa falsa teologia que atribui que qualquer sofrimento é pecado. Eu já vou dizer uma coisa para os irmãos: o justo sofre, e sofre porque ele é humano, sofre porque ele está em corpo de carne. Amém? Saiba que ainda assim, no seu sofrimento, Deus está contigo. Ah, mas morreu no sofrimento, não foi igual a Jó, que foi restaurado, morreu no sofrimento. Não tem nada a ver. A nossa recompensa não é aqui na terra. A de Jó foi. Deus achou por bem prover riquezas para Jó na terra, mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes padecemos e morremos aqui, mas a nossa recompensa ela está lá no céu. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos você aqui para a semana que vem, para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.